tema da nossa reunião é o RRD. Algumas escolas, mais precisamente 8 escolas do nosso grupo já conhecem bem esse assunto, tá? RRD significa Redução de Riscos de Desastres. Foi um projeto que nós desenvolvemos na região do Zaira no ano passado, e é um projeto muito ligado à defesa civil, tá bom? Essa arte é obra da Bianca, vocês devem conhecê-la, faz parte da nossa equipe, ela é muito boa nisso, então um agradecimento público para a Bianca, que ela desenvolveu esse logo, pedi para ela, para criar uma identidade, né, para o nosso trabalho. Nossa intenção é desenvolver uma cultura de autoproteção com a população através da educação. Tá? Essa parceria já foi formalizada nesse ano com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil. A Defesa Civil é uma coordenadoria que compõe essa secretaria. Bom, e vamos começar. Por favor, no chat, se vocês puderem colocar o nome e da onde são, para constar como uma lista de presença, vocês podem fazer isso, por favor? Ao longo dos trabalhos, a Milena está me apoiando aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês encaminhem pelo chat, e aí a Milena vai lendo para mim, conforme forem surgindo, para a gente já esclarecer no momento da dúvida. É claro que se no final tiverem dúvidas adicionais, vocês fiquem à vontade, tá bom? Essa é a nossa programação para a nossa tarde. Tá? Primeiro eu vou fazer uma apresentação minha breve, para quem não me conhece. Depois vou falar da nossa experiência em 2019, como que ela foi. A nossa participação no Seminário Estadual de Educação e Redução de Riscos de Desastres. Mauá, que representou o Brasil lá no Japão, vocês vão saber sobre isso também. Como que vai ser o nosso trabalho em 2020. Todos os detalhes do cronograma, está tudo detalhado, vou explicar e vocês vão tirar as dúvidas. A campanha hashtag Aprender para Prevenir, que é uma campanha nacional. E dúvidas adicionais, se vocês forem tendo dúvidas, por favor, vamos já esclarecendo no momento da... Oi? Não? Então, vou me apresentar. Sou Juliana, eu sou bióloga, eu trabalho na prefeitura desde 2002. O meu percurso na prefeitura foi 15 anos que eu estive na Secretaria do Meio Ambiente, fazendo diversos trabalhos, e dentre licenciamento, projetos, e o que eu mais gostava que era a educação ambiental, tanto o planejamento de ações como a prática em si. Então, era muito comum também as práticas em trilhas monitoradas. Para ilustrar, eu coloquei 2 fotos, porque eu quis mostrar os 2 parques. Gosto muito dos 2 parques. Não sei se todos conhecem, né? O Parque da Gruta de Santa Luzia, ali é um trabalho na nascente do rio, Tamanduateí, e abaixo numa trilha monitorada com uma escola municipal no Parque Guapituba. Tá? Depois desses 15 anos, eu fui fazer um trabalho por um pouco mais de um ano na Defesa Civil. Então, eu fazia avaliação de risco de queda de árvores. Era um trabalho bem desgastante, porque são muitas solicitações, e o envolvimento de risco gera muita responsabilidade, né, no tratar com as pessoas, o respeito, a informação. Às vezes elas têm medo, mas não há risco. Então, sempre tive essa preocupação na informação. E notava, em muitos casos, o não conhecimento da população sobre defesa civil. Eu via que era necessário estar
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, esse dever do poder público em informar a população, só que não tínhamos tempo para esse trabalho. Era uma demanda muito alta de vistorias, relatórios, e acabava que não conseguíamos desenvolver esse trabalho. Depois de um ano, eu fui chamada para trabalhar aqui na Secretaria de Educação. Então, no início, pouco mais de, acho que abril de 2019, que eu vim para cá para educação. E só que um pouquinho antes disso foi aquele período de chuvas que Mauá sofreu muito, né? Teve muitos pontos de escorregamento de solo e tivemos incidente, infelizmente, com a morte de crianças lá no Zaira. E isso foi bem marcante, né? Acho que o clima de tensão, de acontecerem mais esse tipo de problema a cada chuva que passava, foi uma experiência bem forte para mim. E nesse momento se planejava uma ação educativa. Via-se que essas pessoas estavam expostas ao risco e precisavam de informação. A Secretaria de Estado se uniu com a Secretaria enquanto a Secretaria de Estado da Educação se uniram com na parte municipal. Desculpa interromper só um minutinho. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligar. Obrigada. Então, um pouco tempo que eu cheguei na Secretaria de Educação, já haviam essas tratativas de trabalho conjunto, e eu cheguei na Secretaria de Educação e fui convidada a dar sequência no projeto, da parte do município. Essa foto eu acho muito especial, porque o projeto, em 2019, envolveu um treinamento em conjunto professores do Estado e do município. A Geraldina, foto linda, é linda mesmo. E depois desse treinamento, a gente fez aulas em campo, aulas teóricas, muito conteúdo. E depois nós viemos fazer a nossa parte aqui na Secretaria Municipal. Reunimos os profissionais, né, de cada escola, das 8 escolas. E nesse momento, o Márcio, esse rapaz de jaqueta laranja, o Márcio, ele é engenheiro civil, ele deu uma retomada nos conteúdos e cada uma das escolas fez a exposição das suas propostas de trabalho. Foi um momento bastante especial, já se notava que o trabalho seria bom pelo empenho e a qualidade dos trabalhos, das propostas de trabalho apresentadas. Esse foi o banner do Seminário de Educação e Redução de Riscos. Logo depois, o Estado promoveu esse seminário e nos convidou para apresentar. Todos os dirigentes de ensino estavam presentes e vários representantes de escolas de todo o estado estavam lá e apresentaram diversos trabalhos. Tá? Essa foto que serviu de divulgação, vocês estão reconhecendo a Solange aí? Essa foto foi lá no Terezinha Leardini Branco, onde, né, recepcionou o curso. E eles tiraram essa foto durante os treinamentos e até pediram autorização. Ela foi a foto da divulgação oficial do evento. E esse foi o meu slide principal, também arte da Bianca. E essa apresentação também foi composta de banners em outro setor lá da FMU, que foi lá em São Paulo. E a apresentação da Secretaria Municipal se destacou muito, porque todas as outras apresentações envolviam alunos mais velhos, em geral no ensino médio, e gerou um espanto, um encantamento, os trabalhos desenvolvidos com a EJA e com crianças de 3 a 6 anos. Eles não imaginavam que esse tipo de tema
poderia ser trabalhado com esse público. Então, eu acho que já o nosso trabalho, além de ter sido especial para as famílias, para as escolas da nossa região, já mostrou para os outros municípios que os alunos, até alunos não só os pequenos, mas os outros intermediários, né, as séries intermediárias até o ensino médio, todos têm o potencial para trabalhar no tema. Tá bom? Quero parabenizar. Foi muito bom ter o pessoal representando as escolas lá no dia dessa apresentação. E olha só, além disso tudo, Mauá teve 5 jovens que foram escolhidos para representar o Brasil numa conferência no Japão, com o tema de defesa civil. Então, esses jovens que estão com colete, eles são estudantes do ensino médio, estudavam no Olavo Hansen, né? E foram alunos de 44 países selecionados. No Brasil, foram eles que nos representaram. E um deles, esse está no centro da foto, é o Renan, tá? O Renan, ele me contou que ele estudou no Perseu Abramo. Tem alguém do Perseu Abramo aí? Estou aqui. Olha lá, tá vendo? O Renan passou pela sua escola e uma das atividades que fizeram lá no Japão, nessa conferência, cada país plantou, um estudante de cada país plantou uma árvore e o Renan, que foi do Perseu, né, depois do Olavo Hansen, plantou uma árvore representando o Brasil. Que legal. Tá? E o Renan, ele está aqui com a gente. Não sei se vocês perceberam, eu convidei para fazer uma participação conosco e falar um pouco do que ele vivenciou, do que ele aprendeu e alguma dica para nós, né? Tudo bem, Renan? Oi, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Fica à vontade, Renan, para apresentar. Você vai me falando que eu passo o slide, tá bom? Uhum. Então, eu sou aluno atualmente do 3º ano do ensino médio e eu fui um dos integrantes do grupo selecionado para participar em setembro de 2019 do evento chamado World Tsunami Awareness Day, que é um evento que aconteceu em Sapporo, no Japão. Pode passar para mim, por favor? Então, eu vou falar um pouco sobre o evento, vou falar também sobre a cultura e a educação e alguns planos de contingência que os japoneses exercem lá, as minhas experiências próprias, né? Tanto antes da viagem, quanto durante e depois ainda também. Tiveram muitas experiências. E também vou falar sobre a importância da educação de RRD nas escolas municipais de Mauá. Passa, por favor. Então, o World Tsunami Awareness Day é um projeto da UNDRR, que é um departamento das Nações Unidas que cuida de riscos de desastres naturais, né? Eles fazem a redução. E nisso, são selecionados 5 alunos de 44 países com o objetivo de fazer workshops para ter essa discussão desses temas, né? E criar futuros planos de prevenção. Aqui tem algumas fotos do evento. Primeiramente, a gente fica junto, os 5 alunos, e apresenta o tema, que o tema que a gente levou foi justamente os escorregamentos de terra que aconteceram no Jardim Zaira. Depois que apresenta todos os temas de todos os países da sala, né, que eles separam em grupos de 6 países, cada aluno fica responsável por grupo, né? A gente se separa e discutem com os outros alunos de cada país e criam planos de prevenções. Passa para mim, por favor. Agora, falando um pouco sobre a cultura e a educação deles, como todo mundo sabe, a cultura japonesa é uma cultura milenar. Então, com todos os problemas que ela acaba ocorrendo, né, que
que tsunami e terremoto, que são os mais frequentes, eles tiveram que ser um país muito resiliente. E com essa resiliência, eles se tornaram muito bondosos e caridosos, tanto com a população própria deles, dos japoneses, quanto com a população mundial. E isso é muito bonito da parte deles. Outra parte da cultura deles que me impressiona muito é que eles são extremamente pontualistas. E essa pontualidade deixam cada vez mais organizados e eles sempre trabalham em conjunto, sempre fazendo tudo como se fosse um time, sabe? E é uma educação exemplar, eles desde criança aprendem a cuidar do próximo, a se cuidar e cuidar do país, né? Passa para mim, por favor. Aqui temos alguns treinamentos que eu acho muito interessante, que eles são treinados desde pequeno a se proteger caso ocorra algum tipo de desastre lá, tanto terremoto quanto tsunami. E isso deixa cada vez mais forte, né, para caso ocorra, para eles poderem ter um plano de ação, né, para diminuir os riscos de morte e danos físicos, né? Bastante, por favor. Eles também têm muito desses dois tipos de plano de contingência em quase todo o país onde tem possibilidade de ser afetada, que são a primeira imagem da esquerda, são chamados de water breakers, que são barreiras de contenção que são colocadas em todas as costas marítimas para que, caso ocorra um tsunami, venha a perder a força, né, quando bater nessa barreira. E a segunda são os bridges, que são um tipo de ponte para caso também ocorra tsunami e ter um ponto de localização, né, quando ele vai ter um ponto de encontro, que aí fica mais seguro. Passa para mim, por favor. Então, as minhas experiências com essa oportunidade foram ótimas, porque eu amo conhecer gente nova, natureza e conhecer a cultura das pessoas. Então, essa oportunidade me fez realizar todos esses meus desejos, né? Eu conheci muitas pessoas, conversei com muitas pessoas, comi comidas diferentes, fui a lugares incríveis lá no Japão. Passa para mim, por favor. E como a Ju tinha dito, né, eu amo natureza. Então, para mim, plantar essa árvore lá no Japão foi uma das coisas que marcou a minha viagem. Porque, para mim, natureza é tudo no meio ambiente também. E sem o meio ambiente, sem a natureza, infelizmente, a gente não seria nada. Passa para mim, por favor. E trabalhar com a Defesa Civil também em conjunto para desenvolver um trabalho durante quase 2 meses foi muito incrível, porque essa oportunidade me fez conhecer pessoas importantes que fazem funcionar o nosso estado, o nosso município, e também faz com que a gente fique seguro cada vez mais. Pode passar para mim, por favor. Então, agora falando um pouco sobre a educação de ERD nas escolas municipais de Mauá e a sua importância, é que a maior parte da população mauaense, ela mora em lugares onde tem muita concentração de casas. E com a elevação natural da terra, que são chamados morros, né, acabam ocorrendo que algumas casas possam estar à deriva de escorregamentos, como, por exemplo, a imagem à esquerda. Essa imagem ela foi tirada da casa que caiu em fevereiro de 2019 e acabou matando algumas crianças de uma aluna do estado da escola Olavo Ramsey. E, infelizmente, isso acontece muito, porque com o grande aumento da população mauaense, e com também, eu particularmente acho que também com um pouco da estabilidade financeira das pessoas, acabam tendo essa ocupação desordenada. Então,
colocam o cara em lugares inapropriados e acabam colocando a vida em risco. Então, você ter uma educação própria e acabar e educando as crianças e até os pais das crianças é muito importante, porque você cria uma visão crítica do local, você cria uma percepção. Então, a criança ou o pai vai olhar, olha lá, aquela rachadura, pode ser início de escorregamento. Olha lá, aquele poste, ele está entortado para a esquerda, ele pode estar tendo indício de escorregamento. E ensinar também que eles podem confiar na defesa civil para que possam ajudar a bolar um plano, né? Para que não tenha o risco de não só e não colocar, né, o dano material na frente do dano da vida, né? Porque a vida é muito pior do que perder um bem material. E é só isso que eu queria dizer mesmo. Tem algumas técnicas que, caso algum dos professores queiram que eu passe para vocês também, vocês podem estar em contato comigo pela Gil. A Gil pode passar para mim também depois. Eu posso ajudar também alguma escola que queira desenvolver algum projeto, eu posso estar ajudando. Eu quero agradecer o convite da Gil e eu quero agradecer todos os professores que estão aqui presentes. Só na tela de apresentação. Então, para vocês conhecerem, e acho muito bacana ele se dispor aí a alguma parceria. E a alegria é que ele gosta de meio ambiente, ele tá querendo plantar árvores por aí. Já convidei, se vocês falando desse isolamento, vamos chamá-los. O que vocês acham? Eu estou dentro. Gil, tem alguns comentários aqui no chat. A Regine disse, que legal, sou moradora do Zaira. Lá temos muitos problemas durante a época de chuva. Como já foi citado, recentemente perdemos crianças na nossa comunidade. Uma situação muito triste. Temos uma base da Defesa Civil para auxiliar os moradores, mas com esse trabalho de conscientização da comunidade através dos jovens é de extrema importância. Só agradecimento pela socialização e aprendizado. A Vera disse que lindo, o projeto deu oportunidade a esses alunos de conhecer outro país e novas culturas, oportunidade através da educação. Temos um crescimento desordenado naquela região, disse a Regine, e muitos parabéns pelo projeto e para o Renan. Perseu, tenho orgulho de você, parabéns, Renan. Muitos elogios aqui. Obrigada, Milena, obrigada a todos os comentários. Obrigado a todos os professores também. Obrigado, Gil, pelo convite novamente. Vamos manter contato, né? Você tem muito potencial, Renan. Muito obrigada. Obrigado. Agora eu vou continuar nossa programação, mas depois, se vocês tiverem mais alguma pergunta para o Renan, se vocês pensarem em alguma coisa, você vai acompanhar a gente até o final, né, Renan? Exatamente, vou estar aqui. Fiquem à vontade, tá? Vou voltar à apresentação. Então, nós já conhecemos o histórico de trabalho, esse início de trabalho que foi feito tão na correria, mas com muita dedicação, muito profissionalismo. E já em 2019, mesmo tendo trabalhado só com as escolas do Zaira, eu já tinha percebido a intensa ligação da redução de riscos e de desastres com a educação ambiental e a necessidade do projeto se estender para o município inteiro, né? Não ficar só no Zaira, apesar
da condição especial do Zaire exigir, né, nesse momento de emergência, mas todas as escolas, né, deveriam ter a oportunidade de fazer esse projeto. Essa imagem, eu busquei mostrar a união das nossas escolas, né, num sentido de caminhar junto, cumprindo um currículo, trabalhando em rede e com muita diversidade, né, muita diversidade e qualidade. Então, fazer o RRD com esse grupo todo vai ser um trabalho muito especial. Então, a educação ambiental, ela é um campo de experiência do nosso currículo, né? Apesar dela estar em todos os campos de experiência, de alguma forma, ela foi colocada como um campo de experiência. Esse nosso currículo foi construído de maneira coletiva, então teve muita contribuição e participação. Então, foi um documento muito bem estruturado. E a RRD, a Educação em Redução de Riscos e Desastres, ela está intimamente ligada com a educação ambiental. Ela é uma parte, né, da educação ambiental. No nosso currículo, nós fazemos referências aos ODS, né, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e eu peguei 3 como destaque, porque, na verdade, eles são indissociáveis. Assim como os temas em meio ambiente e educação, eles se entrelaçam em muitos pontos, os ODS também são assim. Porém, nós podemos focar em temas, e é o que eu, né, busquei nesse slide. Cidades e comunidades sustentáveis. Criar cidades que tentem uma harmonia ambiental e com as pessoas com uma percepção de risco e buscando uma melhoria e uma resiliência, uma resposta rápida, como até o Renan comentou, dos japoneses, desenvolver uma cultura dessa no nosso país. E educação de qualidade, né, desenvolver uma atividade educativa de qualidade dá resultados. As parcerias também enriquecem qualquer trabalho. Então, parcerias, nesse momento, estamos com a parceria com a Defesa Civil, o Renan veio ser nosso parceiro também, e tantos outros parceiros que nós podemos incorporar, como meio ambiente, saúde, tantos outros, né? Quanto mais parcerias, mais rico o trabalho e mais forte. Então, por que trabalhar em Mauá inteira, né? Eu até agora vou fazer algumas perguntas, aí vocês vão por favor, respondendo aí no chat. Esse é o mapa de Mauá, e eu decidi usá-lo para ilustrar algumas coisas. Nesse mapa em especial, a gente tem a hidrografia, então as linhas azuis, não sei se vocês conseguem enxergar. Existem, deixa eu pegar aqui então tem algumas linhas azuis que mostram a hidrografia. Essa linha que eu estou demonstrando é o rio Tamanduateí. Então, nossa cidade é caracterizada por muitos rios. E uma curiosidade é que todos os rios de Mauá nascem em Mauá. Qualquer curso d'água que você encontre na cidade, ele nasce em Mauá. Essas linhas rosas dividem as subbacias, então dentro de cada área dessas linhas rosas existe um córrego principal. E esse parece um sombreado em marrom, na verdade são curvas de nível. Não sei se todos conhecem esse tipo de mapa com curvas de nível, mas de maneira simplificada é assim. Numa área plana, você tem a parte branca, por exemplo, se vocês olharem perto dos rios, não há muito dessas linhas marrons, porque são áreas planas, mais planas, né, em todos os lugares. Conforme a altitude vai aumentando, é desenhada no mapa representada uma linha, que é uma curva de nível. Se as linhas que representam essa mudança de altitude
estiverem muito próximas, que é um lugar com bastante desnível. Vocês conseguem identificar uma região nesse mapa onde parece que está mais marcado esse desnível de solo? Essa parte marrom está mais destacada? Vocês conhecem os bairros aí, olhando pelo mapa? Ninguém? Ó, essa região aqui que eu vou dar uma marcada aqui com a minha... Ela está bem destacada. Aqui o relevo é muito íngreme. Esse trecho aqui. Essa é a região do Zaira. Esse rio que passa aqui é o Corumbê, tá? Então, não é à toa que muitas das áreas de risco se concentram na região do Zaira. Isso, Flávio, Corumbê mesmo. Tem uma parte lá no fundo do Corumbê que ainda é bem preservada, muito bonita ainda. Mas, infelizmente, o avanço das ocupações, né, tá ocorrendo desmatamento e não vai, né, tá diminuindo esse número de áreas verdes. Então, e não é só aqui que temos, né, essa parte de relevo íngreme. Por todo o município temos muitos morros, né? Então, aqui tem alguns pontos para essa região e por toda a cidade temos muitas curvas de nível indicando esses morros. Não tão... Segundo ele, apesar de os gastos emergenciais não estarem sujeitos ao teto, a conta é uma só. São recursos públicos. Por isso... Bom, morar numa área íngreme, né, o Renan relatou, você pode estar morando numa área de risco. E morar numa margem de rio? Gostaria de saber se tem alguma escola aí presente na reunião que a escola está próxima de um rio. Boa tarde, Júlia. Oi. Boa tarde. Meu nome é Michele, eu sou o PCP do Geanet e a nossa escola, ela é na beira de um rio, né? Eu não sei o nome do rio que banha, né, que é ali atrás da nossa escola, né, que dá para o nosso estacionamento, mas ali é bem complicada a situação, porque, assim, de um lado é a escola e do outro lado tem uma invasão, né, cheio de casas, né? E ali a gente já fez alguns trabalhos relacionados a essa questão do meio ambiente, né? E também em relação ao curso do Rio, porque em 2017 a gente fez um projetinho com... ele acho que é engenheiro florestal, né? Lá da Gruta, o Tiago, né? Ele fez um projetinho com a gente lá, que a gente plantou, né? Mudas de árvores nativas ali na encosta do rio, porque a gente não tinha mais, né, essas árvores ali na encosta do rio. Aí a gente fez um plantio em 2017 de algumas mudas, né, as crianças plantaram, foi um projeto bem legal, interessante, assim, e ele fez uma pesquisa sobre as árvores que eram nativas daquela região e a gente fez o plantio na beira do rio. Foi um projeto bem legal, né? E aí, desde então, a gente vem trabalhando todos os anos com as crianças, essa relação da preservação e tudo mais, né? Apesar da comunidade ter um pouco de dificuldade, né? Porque, assim, as pessoas que moram ali, né, na encosta do rio, elas jogam muito lixo dentro do rio. Então, às vezes, você está dando aula lá dentro da escola, você vê as pessoas jogando saco de lixo dentro do rio. É normal você ver isso, principalmente de uma casa, né, que a gente tem ali. E, assim, a gente já fez vários trabalhos relacionados, né, para minimizar isso, né. E o plantio das árvores foi muito interessante, né? Apesar que roubaram algumas mudas, depois que as crianças plantaram, infelizmente, roubaram algumas mudas, mas a gente tentou, né, preservar o máximo possível que a gente pôde, né? E tem algumas que vingaram, foram para frente e estão num tamanhozinho bem legalzinho já. Além, né, que assim, infelizmente, algumas foram roubadas, né? Aí não teve como continuar esse sentido, mas as outras estão lá firmes e fortes e
né, no Gianet. Parabéns, é um trabalho que vem de encontro, sim, é um trabalho que complementa e enriquece o cuidado com o meio e desperta esse olhar, né? Essas crianças vivenciando esse tipo de ação vão ter um outro olhar quando crescer, cada informação adicionada ao longo, né, da vidinha deles. Provavelmente eles não farão como essa família que joga o saco de lixo no rio, né? Provavelmente eles não vão ter essa atitude, vão ter atitudes muito boas e vão espalhar, né? Parabéns. Então, O PCP do Terezinha, eu sou Eunice, PCP de Terezinha. A maioria das escolas aqui de Zaira... Oi, tudo bem, Juliana? A maioria das escolas aqui de Zaira é tudo à beira de um rio ou de um córrego, né? Você vindo lá do Maria Rosimari, lá do final do Zaira, já tem uma beira do rio, né? Vem beirando o rio aí, Curumbé, aí você passa que a escola Oswald de Andrade está em cima de um rio. Aí você vem, na beira de um córrego, está o Terezinha Leardini. Aí, passando mais para baixo, tem o Herbert de Souza. Né? Então, assim, o Zaira, praticamente, as escolas é à beira do rio Córrego. Todo o trabalho feito, trabalhei muito tempo na Herbert, nós fizemos vários projetos, né? Lá na Herbert, sobre esses trabalhos de despoluição do rio, trazer pessoas antigas para falar sobre o rio, como era o rio, né? Principalmente Caeja, né? Que a gente levando os adultos e as crianças a se conscientizarem, para nós seria muito mais produtivo, porque seriam os multiplicadores daqueles que ouviram e viram, né? Mas, assim, é um trabalho de formiguinha, não é fácil. O trabalho que a gente fez está todo desfeito, principalmente ali no Herbert, né? Está todo desfeito, porque a população não tem educação, não foram educadas para isso, né? Que primeiro, para a gente fazer essas coisas, a gente tem que reeducar a população. Né? Então, assim, aí você se sente meio triste, eu como participo com você aí desse projeto aí do RRD, e a gente sabe que é muito difícil, que muitas vidas já se foram, não só das crianças, como de adulto também, né? Em 2002, teve adulto que foi de lá de cima, né? Do Maria Dominiquini. Então, aqui eu conheço essa parte aqui todinha. Então, as escolas do Zaira, a maioria é tudo beira do rio Córrego, infelizmente. Verdade, Eunice. Obrigada a contribuição, era mais ou menos isso que eu queria despertar, o olhar, porque não só no Zaira, mas em vários outros pontos da cidade, tem escolas que foram construídas à beira do rio, até que você relatou o Oswald em cima do rio. Isso gera transtorno, deve gerar alguma insegurança. Quem nunca ficou inseguro no ambiente desse, no dia de uma chuva forte, né? Então, estarmos preparados nos fortalece. É um trabalho difícil, é um trabalho de insistência, às vezes pode dar um certo desânimo de ver o seu trabalho que você construiu com tanto carinho, empenho e a população destruir, mas nós, né, não podemos desistir. Então, como você falou, nosso foco é preservar vidas e usar nossos talentos, né, de educadores para promover uma cultura de autoproteção. Olá, aqui é a Valquíria. Participei o ano passado desse projeto, né, muito bom, do RRD, como professora multiplicadora. E esse ano estou como PCP. E como a Eunice falou, eu sou da Escola Lucinda, que atrás também tem um córrego. E quando eu comecei com esse projeto, trazendo um pouco para a realidade das crianças, fiz várias rodas de conversa, é comum, né, eles jogarem sofá,
jogarem vários lixos dentro do rio. E é aquilo que já foi falado desde o ano passado. A gente tem que começar com as crianças mesmo, para que eles comecem a conscientizar os pais, a família no geral. Então, eu admiro muito esse projeto e eu achei muito bom também essa iniciativa que não só o Zaira, mas todo o município de Mauá estará engajado nesse projeto. Obrigada, Valquíria. Assim, não é porque a pessoa não mora numa área de risco, mas ela pode trabalhar numa área de risco ou numa beira de rio, que também gera risco, insegurança, e no nosso município, ou o lugar é composto por um morro ou por um rio. É difícil fugir um pouco de uma situação como essa. Então, e o nosso trajeto para a nossa casa não tem nenhum lugar que pode ter algum problema, temos que ter o olhar apurado, né? E trabalhar com as crianças e as famílias. Tá? Então, essa imagem do município que eu queria que ficasse marcado para vocês, né? Como em todo município a gente tem potencial para trabalhar e necessidade. Tá? Em teoria, os perigos naturais ameaçam igualmente qualquer pessoa, mas na prática, proporcionalmente, atingem os mais desfavorecidos, devido a uma conjunção de fatores. Há um número muito maior de população de baixa renda, vivendo em moradias mais frágeis e em áreas mais densamente povoadas, em terrenos de maior susceptibilidade aos perigos. Então, aqui fala muito da vulnerabilidade social, né? As pessoas que tem menos, são o que é chamado aqui dos desfavorecidos, porque eles acabam ocupando áreas que não seriam adequadas, mas por falta de opção constroem nesses terrenos. Eles não têm projeto de arquitetura para construir, eles escavam sem conhecimento técnico, e a falta de conhecimento de algumas coisas os expõe muito mais ao risco. Claro que a falta de conhecimento atrapalha qualquer pessoa. Por exemplo, alguém sabe, num dia de muita chuva, se tivermos raios, qual é a orientação para se fazer? Alguém poderia falar? É indicado ficar ao ar livre? Acho que ninguém está falando. Não é indicado ficar um ar livre, tem que ficar em lugares fechados, protegidos. Sim, E nunca embaixo de árvore. Isso, também. Aqui no chat, ficar em casa, buscar abrigo. Obrigada. Essa prática de se proteger vem de um conhecimento prévio, né? Então, vocês já ou passaram por algum treinamento, ouviram algum vídeo, algum material educativo, alguma divulgação, e esse conhecimento você já tem ele interiorizado. Então, você já naturalmente, percebendo que vai ter uma chuva forte, ou vendo uma previsão de chuvas, ou acompanhando uma previsão da Defesa Civil, vocês já vão tomar certas providências para se proteger, até energia elétrica, né? Então, tem uns comentários. Para se proteger numa área de risco ou numa enchente, é a mesma coisa, essa previsibilidade e o preparo para a resposta, a reação rápida, tá? E quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco. Então, essa pessoa, ela é mais vulnerável, ela está mais exposta, então ela tem um risco maior de ser atingida por um desastre. Então, uma pessoa menos recurso, morando numa área de risco, ela tem mais chance de uma pessoa que mora num lugar mais estável. Sim. E as pessoas com dificuldade de mobilidade. É um trabalho interessante para fazer com a comunidade também, para elas já planejarem, no momento que a gente tem que sair de casa, qual a rota que eu vou fazer para ajudar essa pessoa, às vezes um idoso,
ou uma criança pequena, né? Isso mesmo, evitar caminhar em áreas alagadas, buracos. Então, nós já temos um conhecimento prévio. Então, a gente tem que passar isso para a população e que ela também tenha essa resposta pronta. E pensar nas pessoas com baixa mobilidade. E tem uma outra coisa, como vocês falaram que vocês já têm a informação, num caso de um raio ou numa enchente, para você não andar em lugares alagados, a informação, a educação diminui a vulnerabilidade. É uma frase bastante interessante. Então, nós estamos aqui para diminuir a vulnerabilidade das pessoas, da população. A Valquíria traz aqui no chat, pessoas do campo sofrem muito com os raios. Minha avó já passava essas orientações. E é engraçado que o pessoal do campo sofre por estar mais suscetível, né, a essas ações da natureza, mas eles têm um conhecimento muito grande também sobre isso, né? Verdade. Aproveitar essas experiências, esses relatos, buscar, né, o pessoal do Francisco Ortega, no momento daquela reunião de planejamento, relatou que a ideia era fazer uma apresentação, uma linguagem, né, apropriada para os pequenos, e buscar os relatos deles, as experiências. Nesse caso, do pessoal mais velho, o conhecimento muito bom, isso, e os pequenos também trazem muita coisa, eles são muito observadores. A observação numa prevenção de riscos é muito importante, essencial. Essa imagem não é de Mauá, eu não tinha uma foto fácil aqui para colocar, ela é do Paraná. Mas se percorrermos pela cidade, facilmente achamos construções que aqui não dá nem para dizer que é na beira do rio, ela está parecendo que está em cima do rio. Então, o nível da água se eleva e a erosão da água vai levando a terra, e a pessoa que tinha construído em cima de um solo, ela imaginava que ia ficar ali para sempre, a construção dela fica comprometida. Então, é um tipo de risco. E a outra foto que o Renan até já mostrou, que foi do acontecimento do início de 2019, vocês percebem que dá para ver que tem um cano? Tem alguns canos aqui, ó, vou passar um amarelinho. O descarte de esgoto ou de água indevida, um vazamento, ele pode também ser um agente acelerador de um risco. Então, é outra coisa que a população tem que ficar atenta, se há descarte de água irregular ou de esgoto. Essa água acumulada no solo, se juntada com o volume grande de água de uma chuva, vai aumentar o risco de escorregamento de solo. Alguém já ficou ilhado, preso por conta de uma situação dessa? A Cida Neves, um pouquinho mais para trás, sobre as enchentes aqui no centro de Mauá também. Eu acredito que todos já tenham tido algum problema, uma dificuldade, né? Essa foto dá para identificar que é no centro. Na verdade, eu peguei um vídeo e eu pausei, peguei essa imagem, perto do Shopping Popular. E nesses momentos, as pessoas se aventuram a andar nessa água, né, que pode trazer doenças, ou pode ter um buraco, pode ter mil situações. E vocês poderiam me dizer o que vocês acham que ocasiona uma enchente? Eu acho que é falta de evasão, né? Não tem para onde a água ir, que ela vai terminar indo para os lugares mais baixos. Verdade.
Alguém, eu não consegui ler tudo, alguém falou que perdeu tudo no enchente. A Eneida diz que a linha do trem também costuma ficar cheia. A Cláudia mora no Parque Boa Esperança. Em 1996, perdemos tudo numa enchente. A água chegou a 1,5 metro dentro de casa. Sim, são... Bueiros entupidos, solo encharcado. É lixo nos bueiros, né? Falta de manutenção, limpeza dos bueiros, né? Que precisa ser limpo também, né? Que há várias coisas, né? O lixo que às vezes as pessoas descartam em lugares não apropriados, aí a chuva vem, a gente tem vários exemplos aqui na cidade, né? O lixo no lugar que não é para estar. Eu moro aqui em cima, eu moro aqui em cima no Zaira 6. Tem uma parte aqui que tem lixo, que tem uma caçamba de lixo, o povo não joga na caçamba de lixo. Tem povo que joga na beira da caçamba, mas não joga dentro. Então, assim, se chove, toda a água que vem de lá de cima, carrega o saco de lixo lá para baixo. Então, quem é prejudicado é quem mora lá embaixo. Lá embaixo, onde fica o posto de saúde do Macuco e onde fica o CRAS. Ali tudo enche, sempre encheu. Porque as pessoas, uma falta de manutenção nos bueiros e a falta de educação do povo de colocar lixo no lugar errado. Aí depois diz que a culpa é do governo. Não é. É a gente que não sabe se organizar para que nada aconteça, porque eu moro aqui em cima, então para mim é muito cômodo eu jogar lixo ali, não vai me afetar, não é assim que às vezes as pessoas pensam, né? Infelizmente. E de fato, é relativamente simples imaginar essa lógica, e as pessoas acabam tomando atitudes que prejudicam onde elas próprias moram. Então, acho que vocês responderam tudo que eu tinha que falar aqui nessa foto. Então, água não tem por onde infiltrar, né? Nesse trecho aqui, não vejo nenhuma árvore, claro que ela não ia dar conta desse volume de água, mas, né, não tem área para infiltração de solos, bueiros entupidos, o povo que joga o lixo no lugar errado e acaba entupindo, e a manutenção, de fato, ter uma frequência melhor de manutenção também seria interessante, porque existem os sistemas de drenagem, eles podem não funcionar imediatamente, mas com o lixo atrapalhando o fluxo da água, realmente essa situação tende a se agravar e demorar mais para a água descer. E uma orientação também para as pessoas, que tem pessoas que acabam se aventurando, ou até por necessidade, né? Se a água entrou na casa dela, ela quer acessar alguma coisa que ela precisa, no momento de desespero, ela teve contato, não conseguiu evitar, para ela também, depois um posto de saúde para ver, né, relatar ao médico e ter alguma providência que talvez ele precise, por causa do número de doenças que ele pode contrair, doenças sérias. E esse desenho é mais uma ilustração do que é uma enchente. Então, a enchente, o rio aumenta razoavelmente o volume, né, de águas, ele transborda até um pouco, né, das suas margens, acaba podendo intervir algumas moradias que são construídas nesse local. Esses locais, por lei, não deveriam ser ocupados, são áreas de preservação permanente por lei, justamente porque eles têm essa função. O rio, em alguns momentos, pode transbordar numa época de chuvas. E a inundação já é um volume muito maior de água, já nem faz conta que as margens dos rios, ele extravasa esses limites. E o momento que estamos vivendo também pode ser caracterizado como um desastre, porque o desastre é alguma coisa que gere um impacto grande na nossa sociedade, na vida das pessoas. Então, principalmente esse aqui, que está nos incentivando a fazer palestras, aulas online, reuniões, que é o senhor coronavírus,
ele gerou um impacto muito grande no mundo inteiro. Então, as epidemias que são incentivadas pela interferência do ser humano no meio natural, as mudanças climáticas, né, e tudo isso é muito complexo, e aqui o mosquito da dengue também, que tivemos outras epidemias, muitos ciclos e sempre uma insegurança. Os desastres podem acontecer de modo simultâneo. Então, ao mesmo tempo que estamos vivendo essa situação de isolamento, com medo desse coronavírus, que já atingiu muitas pessoas, mas, né, ele tem um potencial que pode atingir mais, por isso continuamos nos protegendo. Juntamente com isso, com o período de chuvas, nós podemos ter desastres simultâneos. Então, as pessoas estão em casa, muitas vezes não sabem buscar a informação correta, né? Às vezes vêm informações que não são verídicas, mas elas na ansiedade acabam replicando, acreditando. Então, vamos promover uma informação correta com a população, com esse trabalho, e para protegê-las. Eu já tinha falado desses 3 objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu queria ressaltar uma coisa. O RRD, ele é uma parte da educação ambiental. Então, fazer um trabalho sobre a reciclagem é trabalhar o RRD? Não necessariamente. Ele pode te dar um apoio no momento que você vai falar sobre resíduos, o impacto dos resíduos no ambiente, você pode complementar o seu projeto. O trabalho do GEANET de plantio é um trabalho muito bom, que complementa o RRD, porque você vai recuperar aquela região, essas árvores vão ter várias funções nas margens dos rios, né? Você vai diminuir, vai aumentar a biodiversidade local, a absorção de água das árvores. Então, todos os aspectos positivos que vão te ajudar na redução de riscos. As mudanças climáticas. Com as mudanças climáticas, o regime de chuvas mudou muito. Então, não só temos cidades impermeáveis, com dificuldade de drenagem, com lixo entupindo bueiros. As chuvas em áreas com bastante verde, né, com bastante vegetação, elas têm as nuvens mais baixas e é uma chuva mais constante. Nas cidades, ao longo dessas mudanças de clima, as nuvens elas se formam de uma maneira mais alta e as chuvas são concentradas em alguns momentos, e a chuva é muito mais intensa. Então, a mudança climática tem uma ligação muito grande com o trabalho de risco, né, de redução de risco. E o saneamento, vocês conseguem fazer uma relação com a RRD? Quem não quiser falar, pode escrever no chat, tá, gente? Eu acho que o saneamento, ele visa, a importância dele, na verdade, né? Ele visa evitar situações como aquela da imagem que você colocou lá dos canos. Se você tem um saneamento bem feito, a rede de esgoto bem estruturada, você evita essa infiltração de líquidos, de modo geral, nos solos, né? E então termina trazendo mais segurança para as construções, acredito eu. Exatamente. Né? E também a poluição dos lençóis freáticos, né? Porque quando você descarta lixo em qualquer lugar, ou esgoto mal descartado, ele vai estar poluindo os lençóis freáticos e vai poluir a água potável, né? Que um dia, né, vai estar chegando nas nossas casas. Sim, então esse ODS
numa ligação mais direta com a RRD, essa fala da Cida, do descarte do esgoto está encharcando um solo e deixando ele mais instável, fora toda a poluição e exposição da população, uma população em contato com esgoto vai ter uma saúde comprometida. Como que uma pessoa que não está com a saúde comprometida, com uma baixa de imunidade, se ela pegar uma doença séria como corona ou alguma outra, ela vai ter menos força de resposta. Então, há muitas conexões, né? Mas a mais direta, nesse caso, é essa que ela falou, da infiltração do esgoto no solo. O município tem muitos coletores tronco, tá? Inclusive no Zaira, só que se as casas não fizerem a ligação nesse coletor, né, ele acaba sendo descartado de modo errado, mesmo que no coletor tão próximo, e gera esses problemas. A erosão hídrica é um grande problema. O que já foi falado também sobre consumo responsável. Então, já tem muitas escolas fazendo projetos que falam de reciclagem, de consumo consciente, escolas que têm horta e fazem uma composteira. Então, esses temas têm sido trabalhados, tem as escolas trabalhando o Acatu, né, fortalecendo esse tema que é importante. Esse tema também pode complementar as ações do RRD. Né? Deixa eu me lembrar que minha memória não é das melhores. Eu acho que foi o Lucinda, o Natércia, o Herbert, fizeram maquetes no ano passado. Me desculpe se eu esqueci de alguém, se podem falar, se pronunciar. Foram construídas maquetes para falar sobre risco. Então, eles usaram materiais que seriam descartados, falaram do tema do lixo, do meio ambiente, da reciclagem, sem deixar de lado o foco do RRD. Então, teve um momento de construção, de enriquecimento do conteúdo na parte da reciclagem, né, do reuso, a discussão sobre o lixo e dentro do RRD. Redução das desigualdades, é o que falamos da vulnerabilidade. Então, quanto tivermos mais educação, ao menos os riscos vão diminuir. Claro que certas desigualdades estão um pouco fora do nosso alcance, muito fora do nosso alcance, mas levar informação, diminuir a vulnerabilidade nesse aspecto é bastante gratificante. Aqui no chat, a Valquíria coloca algo que vem ao encontro dessa questão da vulnerabilidade. O saneamento básico contribui para diminuir a vulnerabilidade e controle das doenças, pois sem saneamento a população fica exposta a doenças. A maior parte de mortes no mundo hoje é causada por doenças como diarreia e estão interrelacionadas à falta de saneamento básico. Isso mesmo, Valquíria, obrigada. Por último, eu poderia colocar todos os ODS, eu coloquei mais alguns para mostrar como os temas se interligam, né, a vida na água e a vida terrestre. Nós perdemos muita biodiversidade com os desmatamentos e com a poluição dos corpos d'água, então isso tudo interfere diretamente na nossa saúde, nosso bem-estar, no clima, e podem ser trabalhados em paralelo, né, adicionando temas para o RRD. Né, a vida terrestre lá foi trabalhado no GEANET, por exemplo, com o plantio de árvores. Aqui, ó, eu peguei uma ajuda da Michele, da Milena, olha, desculpa, tô nervosa. Eu achei interessante a espiral que está no nosso currículo, querendo demonstrar o que algumas escolas já provaram. A construção dessa cultura de redução de riscos com as crianças de 3 anos, por exemplo,
esse tema ser repetido ao longo da sua vida, com novos conteúdos nesse tema, juntando as vivências dessas crianças, juntando assuntos que acrescentam, como a questão do plantio de árvores, a questão do lixo. Isso tudo vai acrescentar e vai resultar nessa maestria no final. Então, acho que essas crianças que estão passando por esses projetos com as escolas municipais de Mauá têm uma tendência de exercer uma forte cidadania, ter um olhar crítico, né, e se protegerem, fazerem a diferença. Bom, e como vamos participar, né? No ano passado fizemos as nossas propostas, o pessoal se planejou, e esse ano, no final de tudo, eu comecei de trás para frente agora, na parte do nosso planejamento, que é essa campanha Aprender para Prevenir. Eu já estava planejando essa atividade, demorou um pouquinho para a gente começar, porque tinha a questão da formalização do projeto, e no início do nosso trabalho remoto também as coisas estavam bem atribuladas. Então, no meio do caminho, eu vi que saiu essa campanha, e nós temos um grande potencial para participar, e eu acredito até temos uma chance grande de ganharmos, né, de sermos premiados.